Estamos aqui, eu, professor Jair, historiador, mestrando em História da Unifesp, falando direto da casa do Jorginho para vocês no canal O Tempo Não Para, né? A gente está aqui hoje com o companheiro Paulo Miranda, militante da cultura, que tem muitas experiências para nos mostrar, principalmente no que tange às diferenciações de modos de cultura e efetivação dessas culturas no meio das pessoas, a abrangência que essas culturas têm nas pessoas, nas massas e nas comunidades. O Paulo tem um grande know-how aqui que pode nos ajudar muito a entender como é que esse movimento se dá. O que vai acontecer? Primeiro o Paulo vai se apresentar e depois a gente vai fazer uma conversa aqui que seja interessante para que todos possam ter acesso às ideias que o companheiro tem para agregar de valores para todos nós. Com vocês, Paulo Miranda. É um prazer estar aqui no canal, partilhando, discutindo alguma coisa com vocês, o que a gente tem vivido, né? Sou cineasta, estou aí já há uns 15 anos militando, trabalhando com coletivos para colocar a imagem da gente na tela. A minha graduação também é em História. Grande parte da minha vida tem sido uma militância no meio social, no meio popular, acompanhando também movimentos sindicais. A gente vai fazer essa conversa, eu creio que há de ser muito proveitosa, não só no sentido mesmo daquilo que a gente pode falar, né? Mas naquilo que a gente pode suscitar em cada companheiro, cada companheira que vai estar aí ligado no canal. Então, um grande prazer estar por aqui. Paulo, o primeiro questionamento é assim, vamos fazer uma abordagem superficial, digamos, pero não muito, né? Vamos fazer uma abordagem que dê para que as pessoas tenham essa compreensão. O que tu colocarias para a gente da atividade cultural que observamos hoje, Belém, Pará, Brasil, como consequência, mas mais especificamente comunidade Belém Pará, para que nós possamos ter uma noção de como é que está posto na cabeça dos fomentadores da cultura, do movimento cultural e também de como isso consegue atingir as pessoas. Por exemplo, a primeira pergunta é aquela que todos vão fazer: o que seria a cultura que a gente vê hoje? Seria ela uma cultura popular? Ela atinge de fato as pessoas? Ela surge do popular? Ou ela é uma cultura mais industrializada, mais subproduto da indústria que tá chegando para a gente? Isso hoje na sociedade, a sociedade em termos de cultura, ela se compõe de tudo isso. Então nós estamos assim, um grande liquidificador. Nós temos de fato o que se chama de uma cultura popular. Nós temos a cultura industrial que bate na porta, na janela, no WhatsApp, na TV, no celular de todo mundo. Então, agora mesmo nós estamos num canal que possivelmente a cada dia, a cada minuto se massifica. Então, uma cultura de massa ela vai se espelhar por aí. Isso tudo está misturado, né? Tipo, eu trabalho, milito na área do cinema. Meu dia a dia, minhas madrugadas, inclusive, é fazer filmes. Eu milito nessa área. Conheço companheiros que militam na área da música. Eu conheço companheiros na área das artes plásticas. Eu tenho companheiros, tenho amigos que estão na chamada arte erudita. Né? E tenho companheiros lá que estão fazendo o boi-bumbá, que estão trabalhando o carimbó, que estão construindo corimbós. Então, isso tudo coexiste na sociedade hoje. O que de fato é mais importante nessa sociedade, que é mais relevante nessa sociedade? Eu, sinceramente, não conseguiria fazer essa conta, né? A sociedade cultural onde vivemos é a soma de tudo isso. Então, de repente, a gente pode destacar e discutir alguns elementos disso. Mas a sociedade é um complexo de tudo isso. Não há realmente como a gente fatiar. Sempre a sociedade ficaria faltando alguma coisa, se os estratos dela não se expressam na cultura. Primeiro que tudo, parece ser o cinema uma coisa assim extremamente inacessível, principalmente nas comunidades, nos bairros, né? E eu gostaria de
que tu nos passasse a tua experiência quanto a cinema feito nos bairros, o cinema feito aqui na comunidade, o cinema que desce, que deixa de ser exatamente aquela coisa erudita. Por quê? Porque parece-me que para fazer cinema você tinha que ter uma série de pré-requisitos, tinha que passar primeiro que tudo pelo filtro da fomentação financeira, né? Que a gente sabe que é imprescindível. Mas, assim, eu gostaria que tu passasses para a gente a tua experiência no que tange ao cinema feito nos bairros, o cinema feito em Belém, na periferia da Amazônia. Olha, eu trabalho já há um bocado de tempo num projeto que nós chamamos Filma Pará, que é um coletivo de pessoas que nós reunimos já. Eu estou falando, quando eu falo de um bocado de tempo, eu estou falando aí desde 2003, 2004. Então, nós juntamos um coletivo e a pergunta nossa era que nós estávamos nos colocando naquele momento, em 2004, nós fizemos um colóquio aqui em Belém, juntamos um monte de gente e conversamos sobre isso. A pergunta que nós faríamos assim: quem tem direito a fazer cinema? Né? E a outra pergunta era: qual o sentido do cinema enquanto preservação da nossa cultura, da nossa memória? E nós começamos a perceber, foi um evento muito interessante, nós começamos a perceber que nós tínhamos, que fazer cinema era um direito à memória. E que aquilo era um direito de cada um de nós. E que nós estávamos muito sabendo de tudo de Paris. Nós conhecíamos a Torre, nós conhecíamos Nova York, nós sabíamos como era Los Angeles, nós sabíamos como era o Rio de Janeiro, nós sabíamos já como era São Paulo, nós sabíamos de muita coisa. E como é que a gente sabia de tantas coisas? A gente via pela televisão, a gente via pelos filmes. A gente se aproximava dessas imagens, a gente se aproximava desta cultura pela imagem. Só que a gente não via a nossa própria imagem de Amazônia nessas terras. E nós então nos demos conta que estava faltando a gente na tela. Que era um direito nosso participar dessa tela. Que a gente poderia ocupar um outro lugar. Não só atrás na frente da televisão, na frente da tela grande, assistindo alguma coisa, mas que nós poderíamos estar dentro daquela tela. Então nós pactuamos com vários parceiros, então bora fazer filmes. Só que aquilo que você colocou, nós não tínhamos o dinheiro para fazer filmes. Né? Nós fomos ver quanto custava fazer um filme, e para fazer um filme, ainda hoje o mercado nacional, para fazer um filme, ele precisa pegar o equivalente a construir uma escola, a construir um hospital e trocar aquilo pela produção de um filme. Um filme nacional hoje ele custa 7 milhões, 11 milhões de reais. Né? Um filme padrão, no mercado ele custa isso. Um filme barato a nível nacional hoje, um filme de baixo orçamento, ele custa 3 milhões de reais. Então, mas só se poderia fazer esse filme? Nós pensamos, talvez não. Então, nós fomos buscar um outro caminho. E nós desenvolvemos um projeto chamado Filma Pará, que é o qual a gente vem trabalhando, que pressupõe esse projeto. Pressupõe fazer um grupo de pessoas interessadas em produzir filmes, que entre com a sua mão de obra, entre com o seu know-how, com a sua experiência, junta um equipamento que consiga produzir com qualidade e se faz parceria com determinadas comunidades. O que te levou, o que te fez, de fato, dizer assim, não, nós vamos fazer cinema aqui, na Amazônia, nós vamos fazer cinema aqui, no Pará, nós vamos fazer cinema, vamos participar disso. Eu ouvi você falar em outra hora que era essa a intenção, e eu gostaria que tu passasses isso para que todos nós pudéssemos ter esse conhecimento. Na verdade, o cinema, todos nós somos fruto da imagem. Televisão, filme mesmo, que teve acesso às salas de cinema. Todos nós convivemos com imagens. A formação da gente, desde pequenininho, ela é uma formação de imagem. E nós acompanhamos novelas, acompanhamos filmes, elegemos heróis, elegemos lugares. Nós vamos até lugares, nós vamos até a Europa, nós vamos em Paris,
nós vamos em Nova York, nós vamos em São Paulo, nós vamos no Rio. Então, via imagens a gente anda e a percepção que a gente tem, qualquer criança, hoje você abre um livro, mostra para ela um pedaço de Paris, ela vai reconhecer. Você mostra um pedaço do Rio, ela vai reconhecer. Então nos indaga assim, e lá no Rio Grande do Sul, lá em Paris, quem vai reconhecer Belém? Onde vão reconhecer um pouco da gente? A nossa imagem, de repente, ela não está nas telas. Olha, quando a imagem da gente, quando nós não nos vemos, nós só vemos outras imagens. Quando nós não nos vemos na tela, esse mosaico não fecha. Está faltando um pedaço. Então, nos dar conta acho que ali por volta de 2004, nós reunimos um coletivo para pensar sobre cinema, para ver um pouco de cinema. Eu disse, poxa, nós estamos vendo tantos filmes e nós não estamos nem vendo. Olha, como que as gerações futuras vão saber como a gente falava? Como eles vão saber do nosso sotaque? Como eles vão ver uma voz paraense? Como eles vão ver nosso cabelinho, a nossa cor da pele? Né? Como alguns povos vão sentir vontade de empatizar um pouco a gente, se nós não chegarmos até eles? Né? Então, é obrigação nossa, uma obrigação que eu chamo de uma obrigação política nossa, de permanecer, da permanência. Nós estamos hoje aqui, como nós estávamos em 2004, quando nós começamos a trabalhar nesse projeto. Nós estamos aqui. O que a gente vai passar para as outras gerações? Né? Nós conseguimos ver o Charles Chaplin 100 anos atrás. Nós conseguimos andar. O cinema permite isso. E daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, o que terão de nós? Então, nós decidimos assim, então vamos entrar. Aí entrar na tela por memória, né? Por permanência cultural, de forma que outros possam nos conhecer. Né? E aí ainda há uma outra coisa muito importante, que cada dia é mais importante para nós. Né? Que é marcar nosso lugar cultural no mundo. Né? Nós precisamos hoje que a Amazônia, que quando se fale da Amazônia, quando se perceba a Amazônia, não se perceba a Amazônia só por uma frase ou só por uma mancha verde nos mapas. Mas se perceba a Amazônia por ela ser o locus de um povo. De um povo que canta, que dança, que fala, que briga, que faz mil coisas. Né? Então o cinema, enquanto instrumento, ele é poderosíssimo para isso. Aí você vai lembrar aí do papel do cinema na cultura, na economia, no controle político americano, né? Que seria a América conhecida sem o papel do cinema, sem esse peso que vem lá. Então, por que nós também, em prol da nossa cultura, em prol do nosso próprio desenvolvimento, não só o desenvolvimento do ponto de vista econômico, né? Mas humano, do avanço humano da gente no tempo, por que não podemos usar a imagem para isso? É um pouco que me levou a fazer. Paulo tem formação na área da história, que é muito interessante. E nós conhecemos a história como memória, representação, e eu gosto muito da expressão representância. Por que representância? Porque a representância ela está no gerúndio, né? Ela está sendo feita, ela está ali, ela está dinâmica. Então, no que tange a representância do ser amazônico no cinema, no ser amazônico no homem, na etnografia, na etnologia do Amazônida, aqui, para a gente, representando o ser vivo, o homem amazônico nesse cinema. Porque, como tu falaste, a gente não vê o cenário amazônico, mas não vê as pessoas da Amazônia dentro do enquadramento. E eu gostaria que colocasses essa importância para a gente e a experiência e o poder de contribuição que tu tens nesse sentido de trazer o cidadão amazônico para dentro dessa discussão, para dentro da participação desse meandro da sociedade. Assim, a gente... Por que fazer um filme, então? Por que fazer um filme? Quando eu comecei, e agora mesmo falar, muita gente, eu acho que até muito, né?
colegas fazem filme em Belém, fazem filme no Pará. Seja um curta-metragem, seja mesmo um clipe, colegas trabalhando em longas. Tenho assistido trabalhos assim que realmente tecnicamente me deixam muito feliz de ver quanto se pode fazer coisas bem feitas. Né? Então, não existe assim hoje. Não posso falar que o nosso cinema, que nós fazemos na Lux Amazônia, no Projeto Fará, que nós estamos inventando a roda do ponto de vista do fazer. Né? Tecnicamente, é muito precária até algumas coisas que a gente tem feito. O que nos leva então a fazer, no caso, Paulo Miranda, no caso, Sandro Miranda, que fez fotografia de muito trabalho nosso, o Alexandre Costa, que faz a direção de arte de vários trabalhos, o companheiro Cristóvão, lá em Gurupá, que fez a direção de produção de 3 filmes nossos. E essas pessoas que a gente foi juntando, e dezenas de atores, né, que se disporam a participar do nosso filme, com horas e horas de ensaios, horas de filmagem, etc. O que leva a gente a fazer um filme? Então, volta ali. Nós precisamos ocupar a tela. Mas não precisamos ocupar a tela só enquanto personagem secundário, enquanto figurantes. Só cenário. Não, isso, só cenário. Nós precisamos ocupar a tela como protagonistas. Toda ação nossa precisa ser protagonista. Nós, amazônicos, nós somos personagens secundários, nós somos figurantes desde o Brasil Colônia. Nós vemos sendo nessa história. Né? Desde o Brasil Colônia, a Amazônia no cenário nacional, ela enquanto região, enquanto Constituição, ela foi personagem secundária, ela foi figurante. Na República nós continuamos ainda sendo figurantes. Então, aí veja as políticas de desenvolvimento para a nossa região e a gente vai entender perfeitamente do que é que nós estamos falando. Não, no aspecto da cultura e do cinema, então, para o cinema propriamente dito, nós temos que ser protagonistas. O que é ser protagonista? Não permitir, não fazer coisas que só o nosso cenário apareçam. Porque você tem grandes produções cinematográficas feitas na Amazônia. Mas onde se usa o cenário amazônico, você diz, poxa, eu filmei na Amazônia, mostrei o Rio Amazonas, eu filmei em Belém, estive no centro de Belém. Nós botamos os índios aparecendo, ou nós botamos os operários, ou nós botamos os caboclos lá de Belém, do entorno de Belém aparecendo. Mas aquelas histórias não têm compromisso político com o nosso desenvolvimento, com o nosso protagonismo. Então, os filmes, por que fazer filme aqui? Por que Paulo Miranda? Por que os colegas fazem filmes aqui? Para que nós sejamos protagonistas. Para que as histórias contadas tenham uma repercussão política que eleve a condição do nosso povo, um desenvolvimento completo, não só desenvolvimento econômico, mas cultural, para que a nossa memória permaneça, que o nosso falar permaneça e eles alcancem outros. E para que as pessoas se vendo na tela, inclusive, ela tenha uma dimensão da nossa grandeza. Ao se ver na tela, a autoestima do povo, a autoestima das pessoas, ela cresce. E ao a gente se reconhecer o nosso potencial, nós somos capazes de fazer muita coisa. Né? E nós temos aí muitas histórias para contar, histórias fantásticas, que elas propositalmente, muitas delas foram pagadas, foram encobertas, e a gente precisa da voz, precisa fazer isso. E, Paulo, nos anos 90, nós tivemos assim, eu considero um boom da popularidade amazônica. Por exemplo, nós tivemos a presença constante do Sting, acompanhado do Raoni, que levou... Tivemos, infelizmente, no final de 80 para 90, a morte do Chico Mendes, que de uma maneira infeliz, mas que deu uma visibilidade sempre aos povos amazônicos, infeliz, volto a repetir, mas foi. E a Eco 92, isso daí não tem como a gente negar. A partir daí parece que ficou tudo muito vulnerável, poderia dizer assim, porque todo mundo resolveu vir à Amazônia, mostrar a Amazônia, mas mostrar a Amazônia da sua ótica, a Amazônia da sua conveniência, esquecendo exatamente o que foi falado anteriormente, esquecendo dos povos que compõem
a realidade dessa Amazônia, que a Amazônia não era aquela coisa só que se apresentava ali no vídeo, do filme Anaconda, por exemplo, né? Que é uma coisa assim fantástica, mas fantástico trash negativo no meu ponto de vista. Eu queria te dizer assim, que mesmo dessa forma, muita coisa começou a ser feita. Mesmo com essa Amazônia Pop, muita coisa começou a ser mostrada. Então, o próprio cinema na região nossa aqui, nós tivemos também os governos mais progressistas desse período e que lançaram editais e que coisas aconteceram. Tivemos, aliado ao cinema, às outras produções, tivemos a música, enfim, algumas coisas foram catapultadas para cima. E depois disso nós tivemos um vácuo. A gente via, por exemplo, a TV Cultura apresentar programas com filmes, com curtas, etc. E depois a gente parou de ver isso. Eu queria que tu tocasses nesse assunto, nesse abismo que aconteceu depois desse período aí. O que é que está acontecendo? Por que é que a gente teve, inclusive, um governo de esquerda e esse movimento não voltou a ser pulsante, a ter força? E depois disso a gente não vê, a gente vê pelo contrário, um enfraquecimento, inclusive da própria TV Cultura, que levava o cinema para as telas das casas. E a gente parou de ver isso. Eu queria que tu abordasses isso. A cultura, assim, sempre a cultura vai ser um campo, eu digo assim, é um campo de disputa, né? A cultura enquanto produto, que é o que nós estamos falando aqui, também enquanto produto de arte, que é o cinema, né? E é um produto de arte. E também, você estava falando agora da cultura quanto uma expressão de política, está falando da Eco 92, da Tesão. Tipo, a representação cultural, cinematográfica da Amazônia, ela é uma propriedade universal, podia dizer isso. Né? Ou seja, a gente não tem domínio sobre isso. Qualquer um pode falar sobre a Amazônia. Mesmo quem nunca veio na Amazônia pode falar sobre a Amazônia. O cara lá no Alasca pode escrever e produzir sobre a Amazônia, lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eles podem vir aqui filmar, aqui, como nós falávamos. Eles podem vir aqui simplesmente filmar o Ver-o-Peso e falar que o Ver-o-Peso fica na Escandinávia. Eles podem fazer isso. Né? E produzir filmes belíssimos e ganhar Oscar com isso. Pode vir contar história que não nos agrada. Pode vir contar uma história sobre o Eldorado do Carajás e dizer que foi uma coisa fantástica, não sei o que. Isso foge do nosso domínio. E nós estamos falando de criação, da liberdade artística de quem cria e da força do mercado de transformar as criações em negócios. Bem, mas o que tem a ver com o que eu falava antes? O que eu falava antes é da necessidade do nosso protagonismo. Fale da Amazônia quem quiser falar, conte da Amazônia quem quiser contar. O importante é que nós contemos a Amazônia, nós amazônicos, estejamos presentes ativamente, incisivamente neste cenário do contado, falar sobre a Amazônia. Porque na hora de mexer a peneira é importante que a nossa fala, que a nossa construção, que nosso protagonismo esteja presente. Então, porque a história se faz assim. Sim. Tá? Esse movimento, cultura se faz assim, esse movimento. Então, deixa eu colocar a questão da representância. Isso. Então, nós vamos continuar fazendo. Sim. Nós estamos fazendo agora, construindo filmes, dialogando com outros filmes. Se você vê um filme de Paulo Miranda, você vai ver uma linha política nesse filme, tratar desse filme. Se você vai ver filme de outros colegas, você não vai sentir isso, mas você vai ver tecnicamente muito bem elaborado. Isso é importantíssimo que aconteça. Então é isso, né? Quanto à questão assim, desse incentivo, desses meios para que artistas diversos possam produzir, nós tivemos, infelizmente, aí governos muito mais preocupados de investir, vamos chamar assim, no erudito, né? Você teve festivais, imensos recursos para festivais de ópera, por exemplo,
né, que é importante, porque nós temos artistas, construtores, militantes, artísticos desta área da produção aqui, mas nós não tivemos, na área que você poderia ter uma cultura mais ampla, uma cultura talvez, vamos chamar aqui, mais popular, nós tivemos um investimento muito aquém. Acho que não dá para me quantificar. Hoje eu não tenho esses dados para te dizer, em termos de dados, assim, quanto foi aplicado, quanto não foi. Até porque a gente eu posso falar do sentimento que você tem, né? Eu sinto, e nós sentimos na área de cinema, que nós não tivemos, né? Nós não tivemos editais que bancassem isso, nós tivemos editais através da TV Cultura, mas eram editais nacionais, né? As políticas ainda do governo Lula, nós tivemos políticas do governo Dilma, nós, para a área da cultura, para a área do cinema, teve um grande avanço da criação do Ancine, fortalecimento do Ancine, e a partir daí nós tivemos editais regionais. Mas nós sabemos que era uma política nacional, que era quase uma imposição que elas acontecessem aqui, né? Mas nós não tivemos. Outras regiões do país, infelizmente, felizmente, no caso dessas outras regiões, conseguiram avançar, né? Você tem Pernambuco, você tem regiões do Nordeste, onde o cinema espraiou, conseguiram encontrar seu caminho, lá no Sul conseguiram encontrar seu caminho, no Rio continuaram produzindo, São Paulo continuou produzindo, mas que nós realmente tivemos um tempo aí que as produções feitas aqui na região, elas são fruto dos editais nacionais. Não tivemos incentivo local. Não. Exato, isso que eu queria abordar, assim, porque como é que se tinha espaço para isso outrora, e esse espaço foi negado, assim, sem que nem mais, sem que se tivesse alguma argumentação que coubesse para isso, porque hoje nós podemos dizer que tudo acontece em função de contenção de gasto, etc. Mas essa conversa a gente já conhece de muito tempo, né? De muito tempo. E justificar o não investimento nas culturas populares e na transmutação dessa cultura de erudita para o popular, que é o caso do cinema, que era feito, como a gente tocou logo no início aqui, por aqueles que tinham o poder financeiro mais aguçado, a gente teve um avanço nesse período de tempo que eu te falo, e depois teve uma estagnação, que tu foste muito bondoso, mas eu diria que foi uma estagnação geral. Eu diria que foi uma estagnação geral e assumo isso, dizer. Porque a gente não vê investimento algum, a gente não vê sequer um pronunciamento que se dirija a isso. E assim, queria que tu dissesses com a voz do fazedor de cultura, né, com o operário da cultura, com o operário do cinema, o que é que essas pessoas que ocupam os cargos poderiam se sensibilizar para que a gente pudesse fazer essa representância amazônica aqui. Eu acho que, na verdade, a cultura ela é sempre um meio de incomodar quem faz gestão. Né? Assim, o fazedor de cultura em si, quando ele mobiliza pessoas, quando ele discute temas, ele muito poucas vezes ele corrobora para a manutenção do sistema. Então, você investir em cultura, você investir no pensar, quem vai controlar um cineasta quando ele escreve um roteiro, quando ele faz? Né? Por mais que ele vá lá, apresente um projeto, mas na hora que ele está no set, na hora que ele dirige, quem vai ter controle sobre esta mente? Eu digo para vocês que 90% desses operários, fazedores de cinema, trabalhadores de cinema, não estão sob controle na hora que eles têm como produzir. Né? Mas a mesma coisa acontece no teatro. No teatro, então, né? A liberdade do teatro de contar, de oferecer para o povo um outro caminho de pensar, de entreter-se, de raciocinar, quem vai dominar essas pessoas?
os músicos mesmo. Então, o que nesse sentido assim, a cultura é sempre vista mesmo como uma área de corte, como desnecessário, né? Até porque aí o que é que se faz? Porque aí, lá você diz, é zero investimento. Podemos dizer que é quase, né? Porque uma parcela vai para um outro tipo de cultura, né? Eles vão eleger ali, entre todos os meios, todas as expressões de cultura, quais são as expressões de cultura que menos incomodaria, que menos atrapalharia aqueles que estão no poder. Então aí você vai ter também uma expressão de cultura que vão ser incentivadas, vão massificadas. Você vai ser obrigado a ouvir determinado tipo de música, você vai ser obrigado a frequentar determinados lugares. O sistema ele vai dialogar, vai tentar criar uns espaços, né? Não vai ser tão plural, né? Tipo, um determinado tipo de teatro é inviável ser sustentado por um sistema. Determinado tipo de cinema, sim, né? Os próprios editais, quando eles nascem, quando eles são construídos, quando se aprova edital, né? Eu não posso dizer com documentos isso assim, mas eu percebo que o resultado desses editais, eles filtram um tipo de produto que pode ser visto, né? Eu acho que nós temos que ser, sim, os impositores. E eu acho que o teu trabalho é um trabalho de imposição, um trabalho que busca, dentro dos rincões daqui da Amazônia, nos quilombos, nos interiores, onde de fato está a Amazônia, não é aquela que foi mostrada nos filmes de Hollywood, quando vieram aqui, não é aquela coisa assim tão simplória. E o teu trabalho tem uma coisa assim, muito interessante de contribuição para isso. E agora eu acho que seria o momento ideal para tu falares um pouco dos teus trabalhos, que são um legado para que a gente possa, inclusive, passar esses trabalhos para que as comunidades acadêmicas, e eu gostaria que tu expusesses um pouco desses trabalhos, assim, esmiuçando a cada um deles, para que a gente pudesse trazer, para que todo mundo pudesse também saber disso, daqui por diante, os que não sabem. Olha, é bom a gente poder falar do trabalho que está. Eu falo de cada um desses trabalhos, assim, que certamente disse, né? Não pelo que poderia dizer que eu realizei, mas pelo que nós coletivamente realizamos. Isso. Pela oportunidade que cada trabalho desse permitiu que eu tivesse de conviver com pessoas extremamente especiais, extremamente fascinantes, né? Então, nós dizemos que cada filme é um processo. Filme é um processo. Filme não é um dia. Filme não é um dia. Filme é uma conversa, é um convite, é uma preocupação que uma comunidade traz, que uma pessoa traz, e de transformar aquilo num produto audiovisual que a gente possa estar. A melhor definição do sentido de fazer o filme que eu tenho foi no nosso primeiro filme, né, que se chama Ajoé São Benedito. Né? Ajoé quer dizer salve, salve, salve. Então, em Gurupá, que é uma cidade que fica a 350 quilômetros de Belém, fica na margem do rio Amazonas, Gurupá tem a centenária festa de São Benedito, e as pessoas lá nos cantos, nas ladeinhas, falam Ajoé, meu São Benedito. Eles estão falando salve, meu São Benedito. Então, Ajoé, São Benedito, é o primeiro filme na realização dessa série, né? E lá, quando eu explicava, quando o nosso diretor de produção, que é lá de Gurupá, foi uma vez explicar por que a gente faz esse filme, me lembro que ele falou que nosso filme era que o filme era como uma garrafa que se usava antigamente, no tempo ainda das grandes navegações, com um bilhete dentro, uma caixinha dentro, você jogava no mapa para ver se alguém achava, se parava em algum porto, né? E o filme, então é isso nosso. Nós fazemos um filme que não tem destino certo. Nós fazemos um filme, hoje nós podemos colocar na rede, antigamente a gente mandava por DVD, por fita, por VHS, né? Hoje nós colocamos nas redes. A gente não sabe quem vai ver, mas quem vai ver vai ter uma carta, um pedaço nosso vai chegar lá, um pedaço da nossa cultura, e como nós já conversamos. O primeiro filme, então, dessa série
chama Gilson Benedito, é uma ficção, 76 minutos, nós fizemos lá em Burupá. E lá nós começamos a criar essa tecnologia, que nós chamamos de tecnologia social, que é o processo Filma Pará. Né? Nós fomos convidados pela Secretaria de Educação para fazer um filme para a cidade. E quando nós chegamos lá, no primeiro seminário, todos os filmes nossos, primeiro eles iniciam com o seminário, né? Que obrigatoriamente tem que ser convidado a toda a cidade, independente de bandeira política, independente de qualquer coisa, tem que ser convidado a toda a cidade. Nós chamamos de seminário de integração, né? Então ali a gente convida e sempre tem duas perguntas que são feitas, que são inaugurais do trabalho, né? Nós sempre fazemos uma fala muito parecida. Olha, a prefeitura nos convidou para fazer um filme na sua cidade, na cidade de vocês. Então, para fazer esse filme, nós queríamos que você dissesse 3 coisas que tem que aparecer neste filme, para que este filme seja um filme da sua cidade. Nós perguntamos para as pessoas. E nós queremos que você diga 3 coisas que não podem aparecer neste filme, para que este filme seja da sua cidade. Então, essas são as perguntas que são feitas em todos os filmes nossos, sempre para a comunidade. Geralmente elas se dividem em grupo, elas conversam, né? Já houve casos de elas irem para casa e voltarem no outro dia com essas respostas, e dali se gera um pequeno debate, se gera algumas coisas, e se anota, e depois a gente tem a lista. Toda a produção, na verdade, produção local feita pelo pessoal de Burupá, nós temos mais de 30 atores nisso, é um filme que eu considero de uma beleza por causa dessa construção coletiva. Outro filme que fizemos, agora vou ser mais rápido um pouco, né? Outro filme que nós fizemos foi um filme chamado O Cônego. Fizemos aqui, gravamos em Barcarena, é o Cônego Sendeiro da Cabanagem. Neste filme, então, o Cônego Sendeiro da Cabanagem, nós contamos os últimos dias de Batista Campos, né? 1834, dezembro de 34. Setembro a dezembro de 34, quando ele estava em Belém, ele foge para Cará. Então nós perseguimos esse caminho de Batista Campos, visitamos algumas famílias cabanas com essa perseguição, entramos pelo emaranhado que era a Guarda Nacional e até a morte de Batista Campos, né? Dia 31 de dezembro de 34, né? E aí a morte de Batista Campos estava. Aí nós nos entramos, aí eu acho que, de novo, peço licença aos colegas que nos assistem aqui, eu acho que belíssimamente, pelo trabalho dos colegas de Barcarena, que assumiram esse filme com paixão, porque Barcarena é uma cidade cabana. As pessoas lá gostam de ser uma cidade onde Batista Campos andou, onde a Revolução Cabana aconteceu. Então, na nossa pesquisa histórica que fizemos lá, e para ouvir as pessoas, de novo essas perguntas foram colocadas, nós sentimos orgulho dos barcarenenses de ter feito parte da Revolução Cabana. Isso é uma coisa que nos impactou muito. Então é um filme muito grande, é um filme que ele tem perto de 2 horas de duração, ele tem quase 100 atores, é um filme realmente uma produção muito grande. E assim, gente, eu gostaria aqui de parabenizar o companheiro Paulo. Fico extremamente feliz, vocês não têm ideia do quanto eu estou feliz de ter podido participar dessa oitiva da minha parte, né? Que foi muito importante e que eu quero partilhar com vocês todos aí. Que nós possamos fazer, eu espero que muitas pessoas tenham acesso, que as academias tenham acesso, isso é extremamente necessário que exista. As academias precisam olhar, não como o olhar do subalterno, da Gaiato Espírita, mas a gente precisa olhar com o olhar do amazônida, do soberano amazônida, do homem negro amazônida, do brasileiro, na verdade. E eu fico extremamente feliz, quero parabenizar o Paulo pela conversa. Não poderia dizer que foi outra coisa, e sim a conversa. E o tempo não para, ele não para, e nós não pararemos aqui.
Temos certeza disso. Olá, minhas companheiras, olá, meus companheiros do YouTube. Eu sou Antelmo Nascimento e quero convidar você para participar do canal O Tempo Não Para. Canal de denúncia, de debate, da conjuntura, um canal atual que vai fazer com que você também se sinta representado nesse canal. Então venha, participe, olhe nossos vídeos, curta e se inscreva para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço na sociedade. Muito obrigado.